Muito bem, pessoal. As maiores dúvidas de vocês na parte de dieta. Quando eu vou estruturar uma dieta, eu tenho essa dúvida. Quando eu vou calcular o metabolismo, eu tenho essa dúvida. Então, tudo sobre dieta. Nesses próximos 15 minutos, as maiores dúvidas de nutrição de vocês. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, porque olha só quanta coisa eu recebi. Olha só, veja só. Vamos lá então. Cuscuz na dieta é válido? É sim, lembrando que é um carboidrato de alto índice glicêmico, então temos como preferência de horário ao acordar e pós-treino, mas podemos usar durante o dia se a gente combinar ele com proteína, gordura e fibra. Existe uma quantidade máxima de proteína para não jogar dinheiro fora? Mais ou menos falando aí 2 gramas quilo. Para um natural, qualquer coisa que passe disso, salvo uma raríssima exceção, mas raríssima, você vai jogar dinheiro fora. Leandrão, fala sobre o ciclo de carbo. Já fiz vídeo aqui no canal. Inclusive, sempre que tiver uma dúvida, procura. Leandro Twin mais tema. Esse eu vou deixar porque tem o vídeo completinho, beleza? Ingerir vários alimentos com índice glicêmico alto tem problema? Depende da carga glicêmica da dieta. Se for uma carga glicêmica normal, então, por exemplo, 3, 4 gramas quilo de carboidrato, sim, tem problema. Isso vai piorar a sensibilidade à insulina, vai fazer você engordar mais no bulk ou dificultar as perdas no cutting. Jejum prejudica o ganho de massa? Não, de forma alguma. Tem como emagrecer sem contar as calorias? Bom, só se você acertar sem contar. Micronutrientes em grandes quantidades pode ajudar na queima de gordura e hipertrofia? Pode, de forma sutil e indireta. Açúcar pode ser encaixado nos macros? Todo tipo de caloria você pode encaixar nos macros. As calorias ruins encaixa na menor quantidade possível. Dicas para preparar o frango. Particularmente, o que eu mais gosto é air fryer. A única coisa é que ela dá um pouquinho de trabalho para limpar. Mas faça o teste que é o que mais saboroso fica, na minha opinião. Para quem não consegue bater o carboidrato, malto é uma boa opção? De forma suplementar e complementar, dá para se utilizar sim. Dieta alta em gordura ou baixa? Depende. Alguns indivíduos vão se dar muito melhor com o carbo mais alto e outros vice-versa. Normalmente os atletas que visam performance, então, por exemplo, atletas que jogam futebol, basquete, são lutadores, normalmente hipolipídica e hiperglicídica é melhor, ou seja, menos gordura e mais carboidrato dando a mesma caloria. Qual falta me fará não bater os macros de proteína em um dia ou outro? É aquele negócio. Qual falta faria você faltar 1 ou 2 vezes no seu trabalho durante a semana? Você vai deixar de ganhar naquele 1 ou 2 dias. Suplementar com soja é válido? Totalmente. Soja tem valor biológico de 78 contra 80 do frango. Então é fantástico. Não que você tenha obrigação, mas é mais uma opção que você possa usar na dieta. Posso comer só uma fonte de carbo? Pode sim, desde que dentro de uma estratégia pensada para que não falte outros nutrientes. Então vou usar um multivitamínico. Esse carboidrato que eu estou usando não tem tanta fibra, vou suplementar com alguma fibra, tudo bem. Ovo cru tem risco de salmonela? Sim, tem risco de salmonela, mas esse risco é muito baixo num ovo de qualidade. Tilápia cru na dieta, tranquilo? Excelente. Estou estagnado, o que eu faço? Normalmente, a proteína e a gordura já tá beleza. Então você vai calibrar o carboidrato, que eu sempre falo para os meus alunos. Veja só, proteína 2 gramas quilo, gordura 1 grama quilo. Mais ou menos 90% das pessoas não vão errar com esses valores. Carboidrato? Vou iniciar um bulk com 4 gramas quilo, vou iniciar um cut com 2 gramas quilo. Se o bulk não estiver gerando ganho de peso, aumenta. Se o cut não estiver gerando perda de peso, diminui, deixando a proteína e a gordura fixa. Tempo máximo de cutting. Isso não tem um valor exato, tá? Mas normalmente de 3 e 6 meses. Caso seja um indivíduo muito gordo, ele pode ficar mais tempo. Mas normalmente 3 a 6 meses a gente finaliza. Arroz ou batata doce? Ambos são fontes de amido. Escolha o que você preferir. Variar as proteínas causa alguma diferença estética? Não, certo? Desde que você use proteínas de valor biológico similar, o efeito estético é o mesmo, porque o corpo não absorve proteína. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar essa proteína e pegar as menores partículas. Então não adianta ficar ali pensando em a carne vermelha. Não, aminoácidos. Pronto, as proteínas têm aminoácidos? Tem, fechou. Alimentos ricos em cálcio para quem tem princípio de osteoporose. Não consuma só alimentos com cálcio, tá? Tente suplementar com magnésio, vitamina D, isso também é bem-vindo para ajudar a fixação do mesmo. Mas os laticínios vão muito bem, inclusive os queijos são muito ricos em cálcio. E um alimento muito esquecido é a sardinha, porque justamente aquele esqueleto da sardinha é rico em cálcio. Ouvi dizer que é necessário carboidrato para o transporte de proteína. Qual a proporção? Na verdade não é transporte, é fixação.
1 grama de nitrogênio positivo, 20 a 25 gramas de proteína, e para cada 20 a 25 gramas de proteína, pensando em gerar 1 grama de nitrogênio positivo, precisamos de 100 a 200 calorias de fontes energéticas não proteicas, ou seja, carboidrato e gordura. E aí você começa a entender por que é difícil fazer uma fixação de proteína, uma incorporação, né, uma hipertrofia propriamente dito, com o carboidrato e a gordura baixa na dieta. Qual a melhor hora para consumir os carboidratos? A depender da estratégia da dieta. Podemos consumir carboidratos uma vez por dia, podemos consumir em todas as refeições do dia. Portanto, sendo isso o mais importante, o total diário. Tem algum site ou programa que ajuda a montar a minha dieta? Eu tenho aqui no YouTube como montar a sua dieta. E nela tem a minha tabela, que eu uso, que tem uma fórmula pessoal minha, desculpa a redundância, mas é verdade, que envolve justamente uma matemática que eu desenvolvi para o brasileiro médio, para o marombeiro médio, vamos dizer assim. Está disponível totalmente de graça, só procurar aqui no YouTube. Falso magro, vou de bulk ou de cutting? Normalmente você trabalha com uma recomposição corporal, certo? Então você consegue construir massa muscular e perder gordura. Se o seu peso, você tem 1,70 m e ele está mais para 80 do que para 60, você pode fazer uma recomposição voltada para cut. Se está aqui, uma recomposição voltada para bulk. Cada pessoa tem um macro ou existe um padrão? Cada pessoa tem um valor de macronutrientes, com certeza, mas temos algumas recomendações de pontapé inicial. Uma dica de nutrição para quem busca hipertrofia. Superávit calórico e dieta hiperproteica. Perdão, dei duas. Quais frutas são boas para dieta? Absolutamente todas, seja em bulk, seja em cutting. Dieta engessada, mesmo variando alimentos, pode levar a carência de vitaminas e minerais? Carência não, certo? Mas uma abrangência num nível alto, normalmente você não consegue só com a dieta, porque a gente que treina tem um gasto muito elevado, né, de taxa metabólica basal e de gasto diário mesmo. Então, normalmente o multivitamínico é bem-vindo, não obrigatório. Devo tomar cuidado com o sódio? Sim, mas principalmente pela sua saúde, tá? Ganho de massa muscular e perda de gordura, razoavelmente falando, você não vai ter um impacto. Se você consumir mais sódio, você vai reter um pouco mais de líquido e tal, mas não vai te atrapalhar exatamente no ganho de massa muscular. Jejum ou comer de 3 em 3 horas? O que casar melhor para a sua rotina? Acredite. Melhor refeição pré-treino. Tem indivíduos que treinam muito bem em jejum, normalmente os indivíduos mais treinados. Se for o seu caso, pode treinar em jejum sem problemas. Se você não é treinado, você provavelmente vai se dar melhor com uma refeição pré-treino com carboidratos e proteínas, mais ou menos ali 2, 3 horas antes do seu treinamento. Carboidratos de médio índice glicêmico, proteína de valor biológico aceitável, soja, frango, ovo, tranquilo. Dieta zero carbo cataboliza? Perder gordura é um processo catabólico, portanto cataboliza. Agora, você quer saber se perde massa muscular? Sim, temos uma maior incidência de perda de massa muscular numa dieta com maior déficit calórico. Coca zero na dieta. Pode consumir, faz mal para a sua saúde, mas não atrapalha os seus resultados. Jejum em bulk, posso? Pode, desde que naquela janela você dê conta de comer tudo o que é necessário. Posso comer jujuba no pós-treino? Pois é, você pode consumir um alto índice glicêmico no pós-treino e ele pode ser de um alimento que não é tão ideal. O ideal é que não seja uma quantidade muito grande, porque ali é uma caloria razoavelmente vazia, a gente pode chamar assim. Veganismo consegue hipertrofia? Com certeza. Agora, talvez numa quantidade menor, sim, de alguém que consome, mas ainda assim muito boa, com bom conhecimento. Como emagrecer rápido? Muito boa pergunta. Eu vou fazer o seguinte, esse tipo de vídeo eu vou deixar a indicação aqui, ó, porque aqui eu expliquei tudo sobre como emagrecer de forma rápida. Então clica no gostei, se inscreva no canal e agora você pode conferir nesse vídeo aqui do lado como emagrecer de forma rápida e para sempre, porque isso é muito importante. Não adianta só perder peso. Perder peso qualquer um perde. Agora, perder e se manter magro para sempre, aqui está a resposta.